A recém-criada Associação Empresarial do Alto Mondego organizou um jantar-debate em Carregal do Sal sobre o Orçamento de Estado de 2013 e como sair da crise. Um painel de 4 especialistas nacionais apresentaram as suas visões sobre a economia portuguesa. A gratidão para tanta então boa gente aqui que está hoje, que não veio só por jantar, vieram sempre para ouvir as pessoas que têm mais para fazer do que eu próprio. Eu só deixaria a minha idade e o meu saber que aprendi ao longo dos anos, que é o fazer não cansa, haja vontade para fazer, e é o que estamos aqui hoje com César, todos juntos. Portugal, não há crise, a crise já lá vai. Estamos a ter de facto uma crise bastante violenta, a crise mais violenta da Segunda Guerra Mundial, mas não ao fim do mundo. E sobretudo já tivemos muitas crises destas ao longo da história, não só em Portugal, mas em outros países. Já sabemos o que é que se passa. Não é um mistério, não é uma desgraça. Quem está a sofrê-la acha que é uma calamidade, mas de facto já temos uma experiência vasta e muita investigação sobre isso ao longo do planeta todo. E é curioso porque estas crises violentas são crises financeiras muito fortes, em que andámos muito tempo a fazer disparate, em que nos endividámos todos, e não foi só o Estado, foi toda a gente em grande, e estamos nos topos da dívida mundial. Uma situação como essa tem resultados muito variáveis. Este ponto é muito significativo. Nós temos países que numa crise desta passaram décadas até voltarem a sair, e outros despacharam a coisa relativamente rápido. E este é que é o elemento mais surpreendente. Não conseguimos encontrar um padrão, um tempo para sair da crise. Agora, sabemos já que para sair da crise o elemento que se distingue nos dois casos é um elemento fundamental, que é a flexibilidade da economia. Portanto, não é um problema do Estado, não é um problema da política, não é um problema do orçamento, de facto são coisas secundárias, toda a gente está a falar disso. A gente adora falar do Estado, em Portugal só falamos do árbitro, nunca ninguém chutava ali, está tudo a falar do árbitro. Portanto, nós gostamos imenso de falar disso, mas esse não é o ponto decisivo. O que é importante acontece do outro lado, e acontece nas empresas, nas famílias, nos mercados, na forma como os pessoas estão a reagir. Ora bem, vale a pena ter consciência que Portugal, de facto, costumava ser extraordinariamente flexível nestas coisas. Este é talvez o ponto mais decisivo. A economia portuguesa é talvez a mais flexível do mundo. Ou pelo menos é. Não sabemos ainda, porque esta geração é uma geração diferente. Mas nas crises anteriores que nós tivemos, fomos, de facto, dos que mais rapidamente saíram da situação. Eu costumo dizer que Portugal é o único país do mundo em que os problemas do FMI funcionam. Tivemos 2, este é o terceiro, e nos 2 primeiros foi um sucesso todo. Ao fim de um ano e tal, 2 anos, estava tudo despejado. Somos, portanto, na lista das crises mundiais, daqueles que estavam no exemplo do princípio, daqueles que despacham rápido e passam para o outro. E é por causa das empresas. São as empresas que mudam a atitude, são as famílias que mudam a atitude, a malta despacha-se, faz ao lado, desenrasca-se, improvisa, toda a gente sabe a portuguesa. Mas isso, tecnicamente, chama-se flexibilidade. Porque a gente está sempre a dizer mal, os portugueses não cumprem regras, e estão para o lado, e migram, e fazem quatro coisas. Não é suposto, não é? Mas é exatamente isso que se chama, tecnicamente, flexibilidade. E correu muito bem. A questão, portanto, desde o princípio, é saber se nós ainda somos como éramos, ou se já somos outra coisa. Desde o princípio desta crise, que eu ando a perguntar sucessivamente, nós ainda somos portugueses ou já somos europeus? Se já somos europeus, estamos tramados. É só olhar para a Grécia, para a Itália, para a Espanha, então, tramados. Se a gente vai fazer como eu, ao fim. Se ainda somos portugueses, a gente sabe. Isto vai ser fixe. A nossa economia apresenta sinais claros de cansaço face ao programa de ajustamento da Troika, mas este Orçamento de Estado, altamente recessivo, e é altamente recessivo, era absolutamente necessário. E era absolutamente necessário porquê? Porque, efetivamente, face à decisão do Tribunal Constitucional, o Governo não tinha grandes hipóteses de não fazer do IRS o grande protagonista deste Orçamento de Estado, não é? Portanto, era a única forma que nós tínhamos, efetivamente, de garantir a nossa credibilidade externa e tentar encontrar um equilíbrio das nossas contas públicas. E a verdade é que a estratégia funcionou, as reformas estão a ser feitas, o orçamento, apesar de recessivo e de doloroso e de exigir de nós um grande espírito de sacrifício e muita resiliência, está a dar resultado, e a verdade é que nós conseguimos voltar aos mercados, e o Camilo vai-vos falar sobre isso
não é? Foi ele que nos garantiu há uns tempos atrás que em 2013 nós iríamos voltar aos mercados e não é que acertou, mas eu vou deixar isto para ele. E, portanto, a verdade é que com esta decisão do Tribunal Constitucional e sabendo nós que 70% da despesa pública é constituída por salários e por pensões, não havia grande volta a dar e, portanto, o Orçamento de Estado tinha mesmo de ter este caráter nitidamente recessivo. De qualquer maneira, fica aqui uma nota muito interessante, é que há 60 anos que a despesa pública não baixava em Portugal e em 2012 a despesa pública baixou 10%. Portanto, é importante perceber que o ajustamento está a ser feito das duas formas, não só por parte da Receita, mas também está a fazer-se um esforço por parte da despesa. Vocês, de facto, são os heróis deste país, são as pessoas que chegam ao fim do mês e olham para os seus empregados, pagam-nos o salário, pagam os impostos ao Estado e mantêm o país a funcionar. Por isso é muito importante estar com esta gente que faz a economia do país. Eu agradeço imenso o convite e a oportunidade de estar convosco. E digo, como o Sr. Presidente, não há crise. Não há, é uma questão de atitude. Aliás, aquilo que está ali devia ser: vamos sair desta crise. Mas não é com orçamento. Não é só com orçamento, não é com orçamento. É com muitas outras coisas. Eu vou dar algumas pequenas ideias e vou dar algumas pequenas histórias. Eu hoje de manhã fui convite da minha colega Júlia Pinheiro, fui ao programa da Júlia e ela fez uma partida que foi pôr-me a falar com vários contribuintes e casais que havia um senhor já com uma certa idade, uma senhora que estava a pensar em casar, mas não iriam casar porque depois poderia ter problemas da declaração fiscal, serem mais tributados. Havia uma série de situações que eu não soube responder e defendi-me logo dizendo que não era conselheiro fiscal, não tenho essas competências, analiso as coisas de uma forma mais genérica. E depois eu cruzo para uma situação em que havia um jovem que estava desempregado. E até foi uma situação engraçada em que o jovem apresentou-se, estava com a namorada, também estavam a pensar em casar. E entretanto a Júlia perguntou-lhe qual era a sua profissão e ele diz: sou desempregado. E ela diz: não, desculpa, eu sou formação académica. E ele diz assim: eu sou técnico audiovisual. E pensámos, ficámos esclarecidos, eu não fiquei. O que é um técnico audiovisual? Sei lá se é uma pessoa que aperta parafusos nas televisões, se acerta ao som ou a imagem, não sei. Também não lhe perguntei. Mas ele tinha um problema, que era que ia casar-se, não estava empregado, portanto não tinha rendimentos. E depois a situação foi transportada para o comentador dizer o que é que achava. E eu disse assim, diplomaticamente, tentei fazer ver o seguinte: olha, todos nós temos muita riqueza interior e não só, e objetiva, dada por títulos académicos, ou pela escola da vida. Todos nós temos alguma coisa para dar à sociedade. E, portanto, o que eu aconselho é não encarar a sociedade como um receptador de serviços de técnica audiovisual. A sociedade pode precisar de muitas outras coisas que nós podemos dar. Portanto, cada um é que tem que ver o que é que a sociedade precisa e, a partir daí, fornecer esse serviço ou esse banco. E dei-lhe aquele conselho. Espero que ele tenha percebido. Houve a verbalização desta mesma ideia de uma forma muito diferente, que foi dada por um senhor que era ministro na altura, que disse aos microfones e perante as câmaras de televisão que estar desempregado é um estado de espírito. Que o país que eu lhe ensino, ele chama-se Silva Penedo, é uma pessoa muito competente. O país que eu lhe ensino por causa disso, por exemplo, houve uma mudança de termo. Eu só acrescentaria uma palavra: estar desempregado também é um estado de espírito, porque há situações objetivas em que não é só um estado de espírito. Infelizmente, sobretudo com idosos, pessoas que já têm uma carreira com bastantes anos e que já não conseguem mesmo arranjar emprego. Mas, portanto, tudo isto é uma questão de atitude e nós, mudando a atitude, vamos conseguir dar a volta ao país, não tenho dúvida nenhuma. Eu conto-vos, não sei se é aqui uma diferença, espero não. Conto-vos também 3 ou 4 histórias que encontrei ao longo da minha vida, coisas recentes, que têm a ver com a não mudança de atitude de muitas instituições. Uma delas é uma grande fundação. E essa fundação está ligada a um banco. E o banco canaliza dinheiro da sua atividade. Esse banco já precisou de um dinheiro nosso recentemente, 1.620 milhões de euros, já sabem do que estou a falar. Precisou de dinheiro, nós não vamos a dar mais dinheiro, enfim, sucessivamente temos dado muito. Esse banco tem uma fundação. A fundação tem pelo menos 4 a 5 milhões de euros de isenções fiscais, que falta que esse dinheiro faria em muitos outros sítios, nomeadamente centros de saúde e outros. Mas tem. E essa fundação, houve aqui há uns tempos uma iniciativa que tiveram para fazer uma exposição num espaço que tem no Chiado. E então lá montaram uma exposição
E eu faço um curto-circuito para contar a frase seguinte. Estava a porta aberta e entra um casal e olha para a exposição e diz assim, o marido para a mulher: vamos embora que isto está em obras. O que era a exposição? Uma sala, um monte de areia no meio, um carro menor com tijolos dentro, uma pá e uns riscos na parede. Era a exposição de um artista qualquer que deve ter recebido dinheiro por aquilo. E portanto eu trago aqui esta história para dizer: ainda não mudamos de vida, não mudamos, as crianças continuam a pensar assim de uma maneira muito complicada. E nós estamos a dar isenções fiscais àqueles senhores. Outra fundação fez uma coisa muito parecida. É uma fundação pequena que canaliza dinheiro para a cultura, faz um brilharete, chamam muitos artistas internacionais, muitos escritores e expositores. E essa fundação um dia teve a brilhante ideia de mandar pintar paredões de barragens de cor amarelo torrado, aqui no norte. Não sei se lembram das imagens. E eu acho extraordinário que alguém tenha decidido gastar 140 mil euros por cada obra dessas, gastando dinheiro. E eu costumo verbalizar isto assim: pago pelas senhoras velhinhas de Bragança que não conseguem pagar a conta da luz. E lá andam eles a gastar o nosso dinheiro. E portanto tudo isto tem de mudar. Não é muito difícil perceber isto, de facto. Isto foi um problema de dinheiro barato durante muito tempo. E eu tenho experiência, olhando para, do ponto de vista académico, olhando para as crises das últimas décadas, algumas delas coincidem com momentos disparados que se fizeram pela sociedade inteira, nomeadamente a nível de endividamento, porque quando o dinheiro fica barato durante demasiado tempo. E o que a gente tem em Portugal, e não só em Portugal, é um bom exemplo disso, não é? Está ali um gráfico que mostra isso. A vermelho estão as empresas, a preto está a administração pública, a cinzento estão os particulares. A base é 1986 e vejam só para onde é que vai aquela linha para ali adiante. É verdade que os particulares tiveram o endividamento dos particulares teve um crescimento menor, mas não escaparam. Foi toda a sociedade que fez isto. E não foi só Portugal. Outros países, nomeadamente o sul da Europa, o chamado Club Med, fez isto também. Onde é que isto nos levou? É esta coisa que está. Isto é a evolução da dívida pública. É uma coisa muito simples de perceber. Base aqui em 1990, vejam só o que é que acontece este ano: 200 mil milhões. O número não diz muita coisa, mas se nós compararmos com aquilo que é o valor da nossa riqueza, percebe-se qual é a dimensão. Já pesa mais ou menos 121% daquilo que é a riqueza que produzimos todos os anos. Consequência disto é inevitável. Cá está. A parcela do orçamento que é canalizada para pagar juros é cada vez mais elevada. 2010 era 4,9 milhões, 2011 passou por 16,9 milhões, 2012 assim é que é, 7,5 milhões, e este ano vamos ter a grata surpresa de ter os juros que nós pagamos pela dívida do Estado contraído, apesar de 8,1 mil milhões de euros. 8 mil milhões de euros neste momento é o orçamento do Ministério da Saúde. E portanto nós podemos orgulhar desta coisa fantástica, que foi em praticamente um pouco mais de 20 anos conseguimos fazer uma coisa destas. Porquê é que isto acontece? Aqui está a evolução da despesa pública em Portugal, desde 1977 até 2012. Como se pode ver por aqui, a linha é crescente, com duas exceções. Bem, duas exceções. Quais são elas? 83, 85, surprise, surprise, Fundo Monetário Internacional em Portugal, e outra vez, o que volta a acontecer aqui, surprise, surprise, não é o FMI e a Troika. Portanto, isto mostra uma coisa: nós não sabemos governar as finanças públicas. Não é uma surpresa quando nós olhamos todo o nosso período democrático, ou se quiserem, desde o período constitucional, não vou falar de um período democrático, mas o período constitucional, nós não temos momento nenhum em que conseguimos ter finanças públicas em ordem. Ora, eu não acredito em economias saudáveis com finanças públicas descontroladas, como nós evidenciamos durante este ano. O que é mais interessante nisto é que, ao contrário de 83 e 85, em que foi uma estabilização só, nós, com a Troika, temos uma grata surpresa: é que a despesa pública está a regredir. Se vocês fizerem conta em relação ao total da despesa do orçamento de 2011 para o 2012, a despesa cai de 53% para 46% do produto interno bruto. Isto é uma coisa absolutamente notável. Não conheço economia nenhuma que tenha feito isto na Europa nos últimos anos. Nem sequer a nossa badalada Irlanda. E não é só aqui, o que é mais interessante não é só aqui. E para aqueles distraídos, nomeadamente da classe política, que normalmente gostam dos soundbites,
inclusive uma parte da nossa classe de jornalistas idiotamente reproduz, não é? Sem fazer perguntas, sem fazer contas. E eu repito, a nossa classe, que eu também estou incluído nessa classe, de facto, isto é ponto. E não é por acaso que nós regressamos aos mercados, não é por acaso que as taxas de juros baixaram, não é por acaso que o nosso risco baixou. É que, de facto, por trás desta cortina de mediatização, que muitas vezes é mal feita, de facto nós estamos a fazer algumas coisas muito bem feitas. E esta questão do corte de despesa é uma delas. Passar de 53% para 46% do produto não é para qualquer um. Está a doer, como toda a gente já percebeu, como todos nós já sentimos, mas não havia alternativa.